Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10 e no vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje é a NR01, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, e esse é o vídeo, nós estamos na parte 4, né? Esse é o quarto vídeo que nós estamos fazendo sobre a NR01, exatamente sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais, que é uma novidade na norma regulamentadora 01 e que afeta todas as normas, todas as demais normas, inclusive, né, a norma regulamentadora número 10. O que exige a NR01, né? Então, dentro do título Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, dentro do item 1.5, nós já conversamos, já apresentamos o processo de identificação de perigo e avaliação dos riscos ocupacionais. Nós, no último vídeo, vimos o controle de risco, o 155, seus subitens, né? E no vídeo de hoje, nós vamos ver o 156, preparação para emergência, e 157, as documentações obrigatórias, onde nós veremos o inventário de riscos ocupacionais. E com isso, com esse vídeo, a gente encerra, né, o nosso estudo do item, do título 1.5, né, da NR01, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, preparação para emergência e documentação, vamos ver o que a NR1 nos diz, né? Preparação para emergência 156, né? Está em itálico, texto que eu tirei do texto regulamentador, me dei o direito de truncar, de alterar algumas palavras, fazer alterações. Não estou aqui oferecendo literatura substituta, por favor, consulte na internet a NR01, né? Leia o seu conteúdo, mas aqui eu tenho um objetivo didático e focado aqui na nossa leitura de entendimento, tá ok? Então, a organização deve estabelecer respostas aos cenários de emergência de acordo com riscos, né? E os procedimentos de emergência devem prever os meios, recursos, primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e tudo mais referente a situações de emergência, né? E as medidas de emergência de grande magnitude, se for o caso. Aqui acaba o texto 156, não fala mais nada de emergências, né? Então vamos ver o que é que tem de novo, o que é que tem que salta aos olhos, né? Primeiro, a organização, tá? A organização é que estabelece as respostas de emergência, as respostas ao cenário de emergência, né? Então aqui está preto no branco, ou quem que é o responsável por isso, né? Já o era, mas de uma forma tão explícita e direta, a NR01 tem esse cuidado, né, de falar que a organização é que é responsável, né? E eles evitam usar o nome empresa, né? O assunto não é... A empresa tem mais um veio econômico, né? Organização é uma organização, né? Qualquer que seja a finalidade, né? Então o assunto aqui é a organização. E deve estabelecer respostas aos cenários de emergência, né? Então, respostas aos cenários, prever as situações de emergência e decidir como é que deverão ser as ações nesses cenários, né? De acordo com os riscos, né? De acordo com os riscos. Na NR10, que ainda vige, né, está falando que a emergência de acordo com as atividades, né? Aqui não, de acordo com os riscos. Então veja só, nós trabalhamos aqui na NR01 no conceito de perigo, de identificação de perigo, identificação de risco, né? Avaliação dos riscos, né? Vendo os mecanismos de acoplamento, de causa, de consequência, né? Nós trabalhamos na classificação de cada risco, usando uma matriz de riscos, né? Usando alguma técnica que estão nas normas da ISO, né? Então nós fizemos toda uma classificação de risco, e esse nosso inventário e essa classificação de risco, né? Ela vai ser
alimentadora, né, do PCMSO, nós vimos no último vídeo, né, está aqui no cenário de emergência. Quer dizer, os assuntos da emergência não diz respeito às atividades, e sim aos riscos que estão nas atividades, né? Isso é muito bom, muito nobre, se a gente quer chegar nas questões de segurança, não é? Então vou dar um exemplo do que seria isso. Imagina um trabalhador que trabalha em CEP, trabalha na rede de distribuição, e uma das atividades dele é fazer o religamento, né, das chaves fusíveis nas linhas de transmissão, nas linhas de distribuição, né, dentro de centro urbano, na média tensão, né? Então essa atividade, fazer o religamento, né? Mas quando você fala em risco, aí você fala assim, mas esse religamento é feito como? Com os pés no chão, através de manopla que está à altura do trabalhador no chão, e as chaves lá em cima tem o acionamento das 3 fases simultâneo? Ou esse religamento é fase a fase, ele usando a vara isolante, onde ele tem que fisgar o buraco, né? A agulha no buraco para acionar e ligar uma fase, para ir para a segunda fase, para ir para a terceira fase, né? Ou será que ele precisa ter um acesso em altura para então fazer as manobras, né, de religamento? Então você veja que essas 3 panoramas que eu citei são 3 as mesmas atividades, religamento, né, da média tensão de distribuição. Todavia, é claro que são cenários técnicos diferentes, é claro que ali existem riscos diferentes num cenário, no outro cenário e no outro cenário. E é claro que a minha emergência vai partir a partir dos riscos, são os riscos que vão nos trazer as infelicidades, aonde nós vamos precisar atuar em regime de emergência, né? Então, os riscos, isso é muito nobre, né? Isso é muito poderoso, né? Os procedimentos devem prever os meios e os recursos, né? Os meios e os recursos, né? Quer dizer, nós não estamos brincando. Então, aqui, nessa situação, dependendo do nosso acidentado, é necessário um desfibrilador. Tem desfibrilador? Tem. Aonde que está? Tá lá no armário do socorrista, lá no 3º andar, ele está aqui de 8 às 18, então não está disponível, né? Até tem, mas não está disponível, né? Então, os meios e recursos disponibilizados, né? Disponibilizados. Isso é a preparação para a emergência, né? Eu fiz aqui um comentário, né? Que essa nova NR01 atribui a responsabilidade dos procedimentos de emergência para a organização, substituindo o título 10.12 da atual NR10, né? Que eu copiei aqui, fiz um print screen dela, né? Todo esse título saiu do texto da nova NR10, né? Então ela foi içada para a NR1, né? E claro que com uma abrangência maior, né, de afetação. A NR01 é uma norma regulamentadora do tipo geral, né? Mas vamos ler o que está escrito aqui, o que é que mudou, né? 10.12.1, né? As ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade devem constar no plano de emergência da empresa. Ok, então isso saiu do texto, mas está incorporado, né? Não foi perdido, já que a nossa organização tem que cuidar das situações de emergência, né? Então o 10.12.1 continua valendo, embora esteja omisso do texto, né? O 10.12.2, né? Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar os primeiros socorros acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória, né? Isso que saiu do texto da NR10, e aguardemos a organização, o que é que vai nos apresentar nas questões de emergência, né? Eu fiz uma live em fevereiro do ano passado, né? Estão aí nas redes sociais, com o Marco Antônio Tomé. Ele é um eletricista, trabalhou em média tensão, né? Trabalhou em subestações de concessionária, né?
ele é socorrista também, tem a formação de primeiros socorros, né? Nós fizemos uma live sobre resgate e primeiros socorros, né? E ele falou, olha, quem escreveu isso não sabe o que é um resgate, né? Não sabe o que é um resgate, né? E não sabe o que é primeiros socorros, né? Então, o resgate é uma função especialista feita por profissionais treinados em resgate, né? O que é resgatar? É tirar, né, o acidentado do local do acidente, deixá-lo em condições de ele receber os primeiros socorros. Imagina um trabalhador que em altura, né, ele leva um choque na média tensão e está desacordado em cima do poste. Então o resgate seria trazê-lo, né, trazer o acidentado para até o nível do chão, para onde pode ser dados os primeiros socorros, né? Isso é que é resgate, né? Então como fazer o resgate? Os meios para isso? Isso aí é um assunto profissional, né? E também os primeiros socorros, né? Primeiros socorros, o profissional tem que fazer uma avaliação do acidentado, que é claro que ele não está nas condições previstas em procedimento, né? Ele foi acidentado, né? Uma fonte espúria, uma situação complicada aconteceu com ele, e claro que o corpo reflete os machucados, os danos no corpo, reflete a situação pelo qual ele foi submetido. E o que é que está causando ameaça à vida dele? Isso é assunto que o socorrista vai ter que avaliar. E isso, né, não é especialista de eletricista, né? Eu conversei com um médico, um amigo, né, e ele trabalha no SAMU, na cidade interior aqui do Minas, né? E na realidade as ocorrências muito dele, né? Claro, ele atende a cidade onde ele está sitiado, mas também as questões de rodovia, né? Acidentes rodoviários no entorno, né? E ele disse, o médico, né, um profissional de saúde, ele diz, nós médicos não fazemos resgate. Então eles sempre vão para acidentes com uma equipe de corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro é excelente no resgate. Tirou das ferragens, a gente presta os primeiros socorros, né? E quando eu falei isso da NR10 que estava, falou assim, isso aí tá muito lindo de se escrever, mas pouco prático, né? A questão da reanimação cardiorrespiratória é que ele gostou. Ele falou, olha, isto é relativamente simples, isso é fácil de treinar, a pessoa não precisa ser profissional de saúde, ele pode, com pequenas instruções, saber o momento em que isso se torna necessário e como fazer, e isso preserva a vida até chegar a um socorro mais especializado. Então ele gostou aí da reanimação cardiorrespiratória, mas o resgate e primeiros socorros, né, que ainda está na NR10, esse é o texto do que está na NR10, né? Ele colocou os comentários aí profissionais, um profissional de saúde, né? O 10.12.3 fala que deve possuir métodos de resgate padronizados, adequados às suas atividades, né? Então, é isso. O cidadão subiu no poste e sofreu um choque, está desacordado, a gente nem tem notícia dele. Tem que trazer para baixo, ele subiu, nós precisamos ter um mecanismo, né, padronizado e disponibilizado de resgate. E veja só, o resgate não acontece em acidentes, né? A pessoa pode não sofrer nenhuma lesão, mas simplesmente teve um mal súbito. Está lá em cima, sofreu um mal súbito, né? Todos nós estamos vivos com saúde, né? E um dia vai falhar a máquina, né? Então nós precisamos estar aptos a prestar o resgate. O quê? Tendo um profissional que está trabalhando aqui, lá ou acolá, né? Então vamos ver como fica isso, né? Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar os equipamentos de prevenção e combate a incêndios. Isso é muito tranquilo, né? Porque esses sistemas já são feitos, né, para intervenção por qualquer pessoa com um mínimo de orientação ou de instrução, né, especializada, muito simples, né? Então essa 10.12.4
ela é muito simples com um breve treinamento. Veja, isso saiu da NR10? Não, isso saiu do texto da NR10. Mas claro que vai voltar, né, a partir dos procedimentos de emergência que a organização vai ter que emitir, né? E com certeza vai ter tarefas, né, imbuídas aos profissionais de eletricidade nas questões de emergência, mas não como está no texto hoje da NR10, e sim como a organização decidir que será, que o será, né? Ok? Vamos ver a documentação 157. O PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, deve conter no mínimo os seguintes documentos, apenas 2, inventário de riscos e plano de ação. Os documentos do Programa de Gerenciamento de Riscos são de responsabilidade da organização, né, datados e assinados, né? E os documentos do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores e às autoridades de inspeção do trabalho, né? Então vamos ver aqui o que é que nós temos aqui de novo, né? Bem, primeiro, inventário de riscos. É a primeira vez que aparece esse nome no corpo da NR01, tá? Mentindo, não é a primeira vez não, aparece lá em cima, lá nos iniciais, né? Falando que os trabalhadores têm que ter acesso ao inventário de risco, né? Mas é aqui no 1571 que a NR01 vai falar o que é inventário de riscos, né? Que é o próximo item que nós vamos ver no próximo slide, tá? O que é inventário de risco e o que ele tem que conter, tá? Então, vamos lá, 2 documentos obrigatórios, inventário de risco e o plano de ação. O plano de ação nós já conhecemos, nós conversamos muito sobre ele no último vídeo, né? Na parte 3, no vídeo parte 3 da NR01, não é? Então, inventário de risco. Fala aqui das responsabilidades, né? Responsabilidade da organização, datados e assinados, né? Quando pede para assinar, tem um outro respeito, né? Há uma discussão aí sobre terceirizados, né, que são contratados para fazer, né, o PGR, né, inventário de risco, plano de ação, né? A responsabilidade é sempre da organização. Então, o terceirizado ou o especialista, ele funciona como um consultor, como um facilitador, né? Então, se é um serviço terceirizado, esse terceirizado faz um documento preliminar, né? Porque e oferece, né, e coloca as vistas da organização, claro, para que ela assine. Porque o plano de ação, né, o inventário de risco é mais técnico e realmente pode ter uma variação aqui ou lá, dependendo de critérios, mas busca-se, evidentemente, mecanismos que a gente consiga ter uma avaliação mais, digamos, realista, né? Porque quem é que está trazendo os riscos são as situações de trabalho, né? Não é o que eu entendo das situações de trabalho, sim as situações de trabalho, né? Então as ferramentas de análise de risco, as ferramentas de classificação de risco, apesar de existir várias técnicas, né? Elas tendem, né, a um resultado que reflita a realidade daquele risco que existe lá na nossa planta que nós acabamos de inspecionar. Estamos na dúvida? Vamos lá voltar para ver se é aquilo mesmo, né? Então, o inventário de risco ele é mais técnico. Agora, o plano de ação é um compromisso. O que, quando, onde, como, não é? Recursos alocados, né? Então, o plano de ação realmente tem uma afetação aí gerencial que normalmente terceirizados não têm responsabilidade, nem têm acesso, né? Então, cabe fazer um plano de ação, uma proposta de plano de ação para que a organização possa aceitá-la ou não, né? Aí entra em negociação e chega num plano de ação razoável, realista, possível de ser executados, né? Documentos disponíveis, né? É isso, documento não garante segurança de ninguém, né? Imagina a pilha de papel.
E a segurança continua do mesmo jeito. Então, na realidade, os documentos refletem as nossas ações, refletem o nosso proceder, refletem as nossas decisões e, claro, que tem que estar disponível, né, aos trabalhadores e às autoridades de inspeção do trabalho para que o combinado seja efetivamente, né, encontre a sua concretude no campo, né, no nosso campo. Né? Ótimo, vamos ver o que é o inventário de riscos ocupacionais, que está no 1573, né? 1573. Os dados dos perigos, da avaliação de riscos, devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais. Então está aqui a definição do que é inventário de riscos ocupacionais. É a consolidação, o registro de tudo que nós já fizemos nas questões de perigo e de risco para chegar até aqui, esse ponto nosso da nossa instalação, né? Então, a avaliação preliminar de perigo, né, identificação dos perigos, né, identificação dos riscos, a avaliação dos riscos, né, montar as causas, consequências, mecanismos de acoplamento, né, de favorecimento do evento, né, as medidas preventivas para que o evento não ocorra, o evento danoso não ocorra, né, medidas, né, de mitigação das consequências, né? Então, tudo isso nós já estudamos, nós já trabalhamos, já fizemos um plano de ação. O plano de ação é o que, quando, onde, como, mas a partir dos dados que nós tiramos da nossa avaliação e classificação dos riscos, não é? Então, todo esse trabalho que nós fizemos até aqui, né, eles estão registrados, né, estão consolidados, não é isso? No documento que chama Inventário de Risco Ocupacional, que é um documento obrigatório, né? Estamos na época do imposto de renda, e você vai lá e no site do seu banco e tira um extrato consolidado, né? Um resumo dos acontecimentos do ano, não é isso? Rendimento disso, daquilo, saldo, né? Então, isso é que é o inventário de riscos ocupacionais. Um registro, né, de todas as nossas ações, decisões, o porquê, quando, onde, os critérios utilizados, tudo disso registrado no inventário de riscos ocupacionais. Nós estamos começando o trabalho agora, fazendo um levantamento preliminar de perigos. Já estamos registrando e já estamos alimentando o nosso inventário de risco ocupacional, não é? Depois vem a identificação dos riscos, qualquer que seja o critério, nós vamos registrar e vamos registrá-lo no inventário de risco ocupacionais. Então fica parecendo pouca coisa, que são dois documentos, né? Inventário de risco e o plano de ação, né? Mas na realidade, esse pequeno inventário é um registro de todo o nosso caminhar, as nossas considerações, né, que nós fizemos para chegar até esse plano de ação, né? 15732, inventário de riscos ocupacionais, deve conter no mínimo. Então vamos ver. A. Caracterização dos processos, ambientes de trabalho. B. Caracterização das atividades. C. Descrição dos perigos, possíveis lesões, identificação das fontes, descrição dos riscos gerados pelos perigos, grupos de trabalhadores afetados por esse perigo, descrição das medidas de prevenção implementadas, existentes. Tudo isso deve conter no inventário de risco ocupacional, né? Os dados de análise e disposição, agentes físicos, químicos e biológicos, né? Ou as situações de ergonomia, estamos falando aí das exigências da NR09, da NR17, né? Dentro do cabível que cabe naquela situação analisada, né? Porque nós vamos analisar o fazer humano, né? Nós vamos analisar o fazer humano, né? Então, não é o conceito do PPRA, né? Não é um conceito dos riscos ambientais, é alguma coisa mais ampla,
Os riscos ambientais? Sim, mas não só isso. O proceder, né, o fazer do trabalhador também deve ser investigado na nossa análise de risco, né? E a avaliação, classificação dos riscos, claro, né, é ele que sustenta, é ele que dá o aval, né, para o nosso plano de ações que nós emitimos, né, e também os critérios adotados para avaliação, né. Os critérios estão na letra F, mas na realidade ele é lá em cima, né. Nós vamos analisar os riscos com que critérios, né, quais são os critérios, né. Isso tem que estar registrado no nosso inventário de riscos ocupacionais. Vamos dar uma chamada nas entidades aqui presentes, né? Processo e ambiente. É para fazer o que nesse ambiente, que é o que, como é que é esse ambiente, dimensão, local, claro, os assuntos relevantes às questões de segurança. Das atividades, o trabalhador faz o que nesse ambiente para cumprir esse processo, né? O trabalhador está fazendo o que, como, o que ele usa, que ferramenta ele usa, tem EPI, não tem EPI, quais são as movimentações que exige, o que ele deixa, o que, aonde, né? Caracterização da atividade, uma descrição da atividade. Descrição, a letra C é um conjunto, mas é um conjunto que anda unido, né? É um conjunto que anda unido. O C é um corpo, né? O C é um corpo, né? Descrição dos perigos, possíveis lesões, identificações das fontes, descrições dos riscos gerados pelos perigos, grupo de trabalhadores sujeitos a esse risco, descrição das medidas de prevenção implementadas, né? Então isso é igual ao corpo humano, né? Eu falo assim, sistema circulatório eu só vi no livro de biologia. Na rua eu nunca encontrei sistema circulatório, né? Porque é um corpo. O corpo humano você vê, né? O corpo humano não é sistema circulatório, é todo um conjunto interligado, né, entre si, e que existe porque estão interligados, né? Então esse C é um conjunto, né? É um corpo, né? E isso tem que estar registrado no nosso inventário de risco ocupacional, porque é isso que está, né, sustentando o nosso plano de ação, não é? Está dando subsídio ali para avaliação dos riscos que está definindo nosso plano de ação. Letra D, dados as exposições, os assuntos de exposições, aonde cabíveis, né? Exposições a agente físico, químico, biológico, ergonomia, né? A avaliação e classificação dos riscos, chamei a classificação ali, né, de vermelho, porque a classificação ela é muito importante, né? Quando a gente fala de gestão, a gente fala em priorização. Para a gente falar em priorização, a gente precisa ter uma medida, uma classificação, em primeiro lugar, em segundo lugar, não é? Se a gente faz os nossos relatórios de adequação apenas a partir de inadequações registradas, né, nós não estamos trabalhando para segurança, estamos trabalhando para adequação. Mas o nosso assunto é um só, é segurança. As normas regulamentadoras é uma só, segurança. O objetivo da NR10 é um só, garantir segurança e saúde dos trabalhadores. Então, sem uma classificação, por qualquer ferramenta que o seja, né, você não consegue priorizar as medidas de controle para o que? Mitigar os riscos mais prementes, mais severos, né? Então, avaliação e classificação. E os critérios que foram adotados, né, nesse trabalho aí de classificação, de avaliação, né, de identificação de risco. Então, inventário de risco ocupacional é isso, né? E tem o trecho final falando que o inventário de risco deve ser mantido atualizado, né? E ou deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos, né? 20 anos. Inventário de risco atualizado, né? Esse é um conceito, não adianta você ter documentos, né? Registros
desatualizados, eles têm que ser atualizados para que eles possam ser instrumentos do nosso fazer, né? Instrumentos de nossa decisão, né? E no 157331, né? Porque um período de 20 anos são as questões previdenciárias, né? São as questões trabalhistas, né? Então as NRs, normas regulamentadoras, elas sempre teve um veio técnico, né? Um olhar técnico, né? E agora, né, nessa última revisão, há um esforço para uma harmonização com as legislações previdenciárias, né? Os direitos dos trabalhadores. Então, há sim um esforço nesse sentido. Daí alguns termos, né? Por exemplo, fator de risco é muito usado, né, nas legislações previdenciárias, né, para definir o que a gente na técnica chama de perigo, né? Então, existe sim alguns pontos que basta acertar e combinar, né? E vamos dizer, de uma harmonização bastante simples. Existem pontos que não, né? Existem pontos que não é isso? Vide aí a questão de periculosidade, a questão de insalubridade. Eu fiz um vídeo sobre isso, mostrando que existe, né, dois veios, né, dois caminhos, né? A gente quer ir para um lado e quer ir para o outro ao mesmo tempo, né? E claro que as condições de um caminho é diferente das condições de outro caminho, né? Você pegar a estrada A, tem certo momento você vai precisar virar para a esquerda. Você pegar a estrada B, tem certo momento que você tem que seguir em frente, né? Como é que você vai seguir em frente quando você precisa virar para a esquerda? Como é que você vai virar para a esquerda quando você precisa seguir em frente? Vai dar acidente aí, né? Mas ok, isso não é questão para esse encontro, né? E isso foi o que eu preparei, né, para esse nosso encontro nesse vídeo, né? Fique à vontade para colocar as suas perguntas, dirigir suas perguntas aí nas caixas de perguntas que eu sempre posto aí nas redes sociais, né? Muito obrigado, até a próxima.